Olá, mais uma vez estamos aqui. Eu sou Carlos Faria, da CAF Soluções Contabilidade. Esse aqui é meu amigo Alex, da Rodrigues, né? Rodrigues. Eu não lembro direito, Alex Rodrigues, a gente quase não se fala, da TAC Senior Assessoria Tributária. Estamos aqui hoje com o Caio da GCA Tecnologia, empresa focada na questão de suporte tecnológico, ou seja, se você está precisando de alguém para dar jeito na sua rede, não é só formatar, né, cara? Antigamente o pessoal falava, aquele cara é o técnico da TI, é o cara para formatar computador. Então, não é só formatar computador, é dar jeito na rede, dar jeito no seu computador, dar jeito no seu sistema, soluções de antivírus. Cara, o cara é pau para toda obra, ele faz de tudo, e inclusive hoje estamos aqui para falar de IA, né? IAs, que está dominando o mercado hoje. A IA na questão da tributária vai auxiliar demais, né? Já está auxiliando, já está fazendo um trabalho excelente. Temos vários cases de sucesso na utilização de IA. E o Caio vai nos ajudar um pouquinho, falar um pouco mais desse assunto aí, como é que está aí e como que isso vai influenciar no dia a dia dos empresários, né, Caio? Como é que isso está aí hoje? Fala para nós um pouquinho. Fala um pouquinho da sua empresa também antes. Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom mineiro, Tardes, né? Só deixa eu interromper rapidinho. Fazer um negócio. Você não dá o prazer de esqueci, convidar, não, cara, a gente ensaia, fica Vou abrir horas aqui pra aqui você. até de madrugada ensaiando, Obrigado. esquece o script. Esquece, combina tudo antes e depois faz errado, hein? Já serve o café pro menino? Será? Tá vendo? Então esqueceu o script. Vocês já estão me deixando mal acostumado, eu queria voltar sempre. Rapaz, mas é tributo com café. Sem café não vira, né? Aí só fica tributo. Só tributo fica ruim. Já pensou? Que delícia. Pra mim não, que eu trabalho desde os 14 anos com tributo. Então, aceita só que o tributo fica ruim e não me sinto mal. Nossa senhora. O café dá uma adoçada. Bom, muito bem. Bom, a GCA Tecnologia, como você comentou, ela nasceu justamente dessa necessidade que as empresas têm em tecnologia. Então, antigamente era formatar, colocar Office nas máquinas, né, que a gente mais escutava, mas hoje em dia as empresas elas têm uma demanda de tecnologia muito maior. Até por conta aí, né, das leis que saíram no Brasil, ataques como nós já tivemos aí em escala global recentemente, né, o NACRA em 2017, que encriptou várias máquinas, teve hospitais com prontuários eletrônicos que pararam, houveram vidas, né, perdidas. É um ataque recente que nós tivemos. E desde então a tela começou a ter um papel fundamental até na questão estratégica. Então, como você comentou, é garantir ali a infraestrutura da empresa, uma máquina bem formatada, em condições de uso, garantindo que aquela máquina vai funcionar por um período. Se ela dá algum problema, a gente garantir que ela vai voltar a funcionar rápido. E a rede principalmente, né? Então ter arquivos com segurança, de fácil acesso à internet, antivírus. Então a gente começou a identificar esses pontos e que muitas empresas acabam não tendo acesso a essa informática, né? Porque os profissionais são escassos e caros, né? O bom profissional de TI hoje aí tem um salário caro. Em empresas menores ali com 15, 20, até 100, 150 colaboradores, é um peso muito grande você sustentar esse profissional. Sustentar o profissional, sustentar os sistemas, sustentar o cara tá ali em constante atualização, né? Então a gente oferece uma terceirização, né? Uma forma mais econômica e eficiente dos nossos clientes poderem ter esse tipo de serviço. O Caio eu sou cliente do Caio, né? Eu contratei o serviço dele. Você nunca me indicou ele, pô? Nunca te indiquei? Não. Vou te indicar. O Caio, da GCA Tecnologia, do nosso grupo lá de Bebedouro, né? Para quem não sabe o que é o grupo que eu tô falando aqui, é o grupo do BNI. Os três aqui somos membros, né? E eu, por coincidência, sou membro do mesmo grupo que o Caio. Faz um excelente trabalho. Eu posso falar isso, o Conrad do meu grupo vai ficar com ciúme de mim. Mas fala para ele. Conrad, dá uma segurada, depois a gente chama você também. Mas, ó... Vale a pena, cara. O serviço que o cara faz é diferenciado. E assim, não tem hora, tá? Você liga pro cara... Eu sempre, quando eu trabalhava na Cargill, a gente sempre brincava os culpados, né? O primeiro culpado era o cara do TI, tá? Depois era o cara do fiscal da contabilidade. Né? O menino da TI. Travava a roda do carro do diretor, chama o TI. Aí, cara, é a roda, chama o TI que o sistema não tá atualizado. Mas, cara, brincadeiras à parte, eu sempre tive a visão de sistema, sabe o que é a piadinha? Hard é o que você consegue chutar e soft é o que você não consegue, né? Exatamente. Eu tenho sempre duas visões de sistema, que é meu computadorzinho, meu notebook, né? Que a minha esposa que eu tenho mais ciúme do notebook do que ela. E hoje em dia a gente sabe também que dados valem muito mais, às vezes, do que grana na mão, né?
Então, traça pra gente, assim, para o mero usuário, igual a gente aqui, né? Se você abrir um computador, eu vou ver lá só a ventoinha, só aquela que eu reconheço, o resto eu nem sei o que é. Faz um paralelo pra gente entre o que é o que a gente vê do computador, o que a gente consegue chutar quando estraga, e o que tem de mundo, de dados por trás ali de um simples e-mail, né? Mandar um e-mail, por exemplo, nós temos banco de dados de sigilo tributário de uns 500 clientes, né? Então, assim, ainda mais agora com a época de LGPD, traça pro ignorante, esse ser humano sem cultura na área de TI aqui, como que é esse mundo, ó? Computador é o que você vê ali, aquela maquininha que às vezes trava, você fica bravo, mas quando você manda um e-mail, conta mais ou menos pra gente como é que funciona esse vai e vem de dados, para onde que isso vai. Quando a galera fala os dados estão na nuvem, eu fico com medo de dar uma chuva e molhar meus papéis, enfim, tô brincando. Não dá problema. Não sou tão ignorante também não, tá? Sou tão burro assim também não. Eu te conheço, né? Aí, Tô brincando. traça esse paralelo pra gente, assim, de o que você vê e o que tá muito além do que você não tá vendo, né? Quando você vê, às vezes, eu gosto de conversar, viu? Quando você vê um cara, às vezes, ali no poste, mexendo naquelas caixotinhas de internet, o que ele tá colocando ali, nossos dados estão indo para onde? Traduz esse mundinho digital que tem no simples apertar de um botão ali. Claro, claro. Bom, essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que eu vou levar um tempo aí para responder, porque eu gosto muito dessa área. essa é a Né? ideia. Enquanto isso, Que eu vou beber realmente café O aqui. microfone é assim, ó. Que é realmente essa área de infraestrutura. Então vamos dar um exemplo aqui que nós vamos trocar um e-mail, tá? Então você vai pegar o seu computador, você vai abrir lá o seu Outlook, né, ou o seu aplicativo de e-mail, vai digitar o e-mail, vai pôr o meu endereço de e-mail, certo? E vai dar um enviar. Qual que é a primeira coisa que esse e-mail ele faz? Ele vai bater aonde está hospedado o meu domínio. Então, o domínio CAF Soluções, o domínio Tex Energy, CATI, ele está hospedado em algum lugar. Quando ele bate nesse lugar que ele está hospedado, seja um registro BR, seja um HostGator, enfim, qualquer provedor, ele vai perguntar, olha, eu tenho um e-mail aqui para ser entregue. Aonde eu vou entregar esse e-mail? E lá nessa configuração vai existir o endereço do seu servidor de e-mails, que é onde você de fato recebe o e-mail. Então essa já é a primeira comunicação que ele tem. Por quê? Eu preciso saber para onde eu vou entregar. Esse servidor pode ser um servidor local, on-premises, lá na sua empresa. Esse servidor pode estar hospedado no Google, na Microsoft, em algum provedor local. Ele pode estar em 1 milhão de lugares, né? Então o primeiro contato que ele faz com a internet é essa. Ele vai bater lá, vai identificar, ó, você vai entregar para o servidor X. E aí ele vai fazer esse endereçamento nesse servidor X, né? Que é onde ele vai entregar esse e-mail. Tudo isso em uma fração de milissegundos. Então, normalmente, essa correspondência ela vai dar em torno de 5 a 20 milissegundos, dependendo do servidor, né? E aí, então, ele vai entregar esse seu e-mail para dentro desse servidor. Só que até esse e-mail chegar no seu servidor, ele passa por um monte de lugares, né? Então, vou dar um exemplo como se o Carlos estivesse mandando um e-mail para mim, ou vice-versa, né? E o Carlos, ele tem um provedor local ali em Barretos. Então, a hora que esse e-mail ele bater no servidor dele, primeira coisa, né? Ele bate no servidor dele. O servidor dele, ele tem uma política de spam de saída, que a gente chama. Então ele vai verificar se esse e-mail realmente veio de uma máquina do Carlos, se ele está autenticado, se ele não está descumprindo nenhuma política. Essa política eu posso colocar, por exemplo, que eu não quero que o Carlos compartilhe número de CPF. Então ele pode já começar a fazer essas análises. Ó, tem um número aqui que pode ser um CPF, tem um anexo muito pesado, tem um Excel e eu não quero que compartilhe Excel, tem um endereço de remetente que ele está colocando que ele não está autorizado. São regras de saída. Se esse e-mail ele não puder sair, isso eu estou falando ainda local, né? Vamos imaginar que os provedores ali do Carlos seja de Barretos mesmo, a gente está falando da cidade. Se o servidor entender que não tem nada de errado ali e autorizar essa saída, aí ele vai bater lá no domínio, perguntar o endereço, né? Eu gosto sempre de fazer a associação com entregas. Vamos imaginar o seguinte, você vai entregar um pacote, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai me mandar um brinde lá, você vai me ligar, ó, qual que é o seu endereço? Essa é a comunicação. A hora que ele me falar qual que é o endereço ali, ele vai encaminhar esse e-mail como realmente um pacote de dados, né? Então, ele vai pegar esse pacote de dados e vai mandar. Só que o meu servidor, no caso eu uso, por exemplo, um Microsoft, um Google. Esse cara, ele vai estar lá nos Estados Unidos, ou no leste, ou no oeste, ou no centro-oeste. Ele não vai estar aqui. Então esse cara, ele precisa percorrer por fibra. Ele vai sair da fibra que está da casa do Carlos até o PPT do provedor dele, que é a central. Aí do provedor dele até o local que a gente chama de que tem a conexão de internet. Normalmente as nossas regiões aqui é São Paulo. Até São Paulo. Em São Paulo ele vai comunicar ou via satélite ou via fibra lá com o servidor norte-americano.
entregar esse e-mail lá no meu servidor. Aí meu servidor vai fazer essa análise de spam de entrada. Então ele vai verificar. O domínio do Carlos é confiável? É confiável. É uma pessoa que sempre recebe, a gente não tem ali reclamações de outras pessoas desse e-mail, né, de spam. Ele está enviando algum anexo? Tá. Esse anexo é uma extensão maliciosa? A segurança ali do e-mail. Dando tudo ok, aí ele vai entregar isso para o meu computador. Então ele vai fazer todo esse caminho de volta porque eu estou em bebedouro. Então, às vezes a gente não tem essa menção, né? Veja bem, eu estou em Bebedouro, Carlos está em Barretos, um do lado do outro. Mas ele precisa, nesse caso específico, bater lá nos Estados Unidos, porque é onde o meu servidor recebe, para depois me entregar. Isso numa fração de 100, explodindo 100 milissegundos. Esse e-mail vai juntar a milha até falar, chega. Você observou que a gente viagem. ficou quietinho, observando, parecendo aluno, estudando, né? Exatamente. Caramba, que informação. Eu não sabia disso, cara. E eu, assim, eu não sou leigo em informática, nessas coisas. Eu não sou totalmente leigo. Eu entendo um pouquinho, mas essa informação que ele tá me passando... Eu brinco assim com as meninas lá do escritório, às vezes eu falo para elas assim, ó, eu tenho um Excel avançado, vamos dizer assim, mas com 4, 5 fórmulas eu detono qualquer problema que tiver na planilha, né? Uhum. Então eu pensei, eu sou o bonzão da informática, né? Tô boca aberto aqui. Não, eu olhei, cara, diferente, hein? Mas vamos lá. Legal, cara. É interessante. Posso fazer uma piadinha? Pode. Só rapidinho. Vai. Esse Não, mas se e-mail não tiver- viaja tanto, sei que ele acumula muita milha no cartão, hein? Pô, é verdade. Vai, Dá pra vai, acumular milha vai, no vamos cartão falar sério agora, vermelho? gente. Olha, se acumulasse... Rapaz, dá um Tava dinheiro, bom. As empresas de avião estavam fudidas. Carlos, você já... Aqui, ó, tem caminhão grisalho aqui já. Para com isso. Vai, Vamos lá, trabalhar. vamos subir a régua. Igual eu vi esses dias, vamos subir a vara. Enfim, gente. Aqui, ó. Uma Corta essa apresentadora, parte, corta essa uma parte. apresentadora portuguesa, cara. E lá eles falam, Não, querendo ou não, em vez de a gente falar régua aqui, eles falam vara lá. Então, Enfim, guarda deles lá. vamos lá. Mas o pessoal deve estar se perguntando essa apresentação do como é que é o vai e vem de um e-mail, o que isso teria a ver com o dia a dia de uma transação de Pix, Sim. uma transação de cartão, de débito, crédito, como que isso é utilizado pelos governos para poder controlar a nossa vidinha, né? Como que, por exemplo, você vai lá no Google, coloca o nome do meu escritório, né? Texino, blá, 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 já vem ali o Google, já traz meu nome, endereço, CPF, se meu nome está no Jus Brasil. Hoje esse monitoramento, toda essa cadeia de TI que existe, hoje os órgãos governamentais que têm poder para isso, usam isso também para monitorar a turma, né? Sim, sim. Na verdade, o próprio Pix, né? Ele acabou sendo uma ferramenta um pouco maior, mais forte de movimentação. Peraí. do que o E convencional. fica com medo. Ó, não sou eu, Carlos. Não é o Alex que tá falando. É um cara que entende de TI. O Pix está sendo monitorado, Com cara. certeza. Tá vendo? E tem aqueles comentários que vêm depois falar pra gente. Esses caras tá inventando conversa. Ó, é um cara especializado, é dono de uma empresa de TI, né? Um cara que já vive... Quanto tempo de experiência, mais ou menos, Caio, você tem nessa área aí? Desde quando você nasceu, né? Porque Não, você tem cara, né, tem velho? uns 10 anos já, tranquilamente. 10 anos de experiência. O Focado. cara chega aqui e fala assim, o Pix está sendo monitorado. Aí você vem falar que a gente tá errado. Aí o cara fala, mas espera aí, eu tenho que pagar imposto sobre o Pix? Se eu tiver uma vertente de comercial, de aferição de renda, sim. Puxa, agora que eu puxei no juridiquês. Não, né? Agora eu vou ter que ser um cara Você sério. brilhou, né, Agora eu vou velho? ter Por que ser isso um que eu cara gosto de você, né? Se aquela... Brilha do nada, ele solta cada coisa, parecendo um Nossa, mágico, né? E... Tira sempre um coelho da cartola. um dentucinho da cartola. Porque o que o pessoal tem muito medo, Caio? Eu tenho lá minha empresa e eu tiro nota ali de 100 mil reais por mês. Só que o infeliz, o desgramado do cliente, né? Acho que foi por isso que eu abandonei a carreira de escritório de contabilidade. Ele vai lá e movimenta R$500 mil na conta. E o desgramado, acho que o fisco só tem acesso àquilo que ele tirou nota, né? Porque ele imagina, como é nota eletrônica, como a Receita autoriza a minha nota, já está sabendo o que eu tenho, né? O que a gente alerta muito é o pessoal aqui no podcast, até um assunto redundante, né, Carlos? Sempre. É que, gente, transação financeira, Sempre esquece. O fisco, essa estrutura de vigilância que tem que ter, né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, vamos pesar um pouquinho o assunto, como que um crime organizado lava dinheiro? Através de transação financeira. E como que uma polícia federal, se vê essas operações aí, coisas de filme, como é que eles fazem? Pegando dado solto, né? A dona Mariazinha lá do Maranhão, que, coitada, recebe Bolsa Família, movimenta 4 milhões numa conta do nada, né? O Dona Maria, que milagre que é esse, né? Então, a turma tem que entender que esse controle, até das coisas que a gente quer abordar aqui hoje contigo, é isso, né? É como que antigamente, o termo talvez IA, né? A inteligência artificial, talvez para nós, meros mortais, chegou agora. Agora sim, o quê? 1 ano, 2 anos?
Mas, Nos últimos 2 anos ele tem que nessa mais é, popular nesses últimos mas nessa 2 estrutura anos. de vigilância, isso já existe há muito tempo, não existe? É que assim, existem outras métricas que não necessariamente são IAs, né? Então a gente pega, por exemplo, o próprio Waze. Eu sempre tive muita curiosidade com isso. Fui sair lá de casa agora, coloquei o endereço daqui, ele no mesmo momento ele já me mostra as rotas, se tem. Ele utiliza outras formas, o próprio Google. Desde quando a gente usa o Google para fazer pesquisa, indexação, né, de sites, eles usam outras ferramentas, né, que não são as IAs. Mas a IA ela chegou para revolucionar mais ainda isso. Qual que é a diferenciação dessas ferramentas com a IA? Mais uma aula, vai. Só ver Vamos dois lá. bobão agora com a boca aberta. É que assim, a IA, ela como diz assim, ela é uma inteligência artificial. Então, por exemplo, qual que é a diferença de uma inteligência para um software convencional? Nós, como pessoas inteligentes, a gente espera isso, a gente aprende. Né? Então, se hoje a gente está aqui, eu aprendi que o Pix é monitorado e que eu preciso tomar esse tipo de cuidado, a tendência é que eu melhore isso e passe a fazer de uma forma para não ter complicação. Se eu for um software, não. Se eu for um software e falar que essa caixa, se ela for branca, ela vem para cá, toda vez que ela for branca, ela vem para cá. Só que ela tem uma etiqueta. O software ele não foi feito para pensar, ele foi feito para executar. Isso é algo importante que a gente tem. Quando a gente coloca a IA, ela já tem uma inteligência. Então, a gente brinca que a gente fala assim, a IA ela não é programada, ela é ensinada. E quem utiliza já o ChatGPT vai saber disso. Se você tem a primeira vez o acesso com o ChatGPT, peguei agora o ChatGPT, que é o mais comum, né? Peguei ele ali e começa a fazer perguntas para ele. Ele vai me trazer umas perguntas bem genéricas. Aos poucos, se eu tenho ali um login, né? Eu vou perguntando, ele vai me conhecendo e aí ele me traz as respostas mais assertivas. Vou dar um exemplo. Vou para uma reunião de BNI, tô corrido, mando lá, gostaria que você fizesse um pitch para mim de 20 segundos. Perfeito. Ele vai me fazer um pitch do quê? Qual assunto? Qual que é o foco desse pitch? Então ele vai me perguntar, legal, qual que é o assunto que você gostaria? Eu quero falar sobre inteligência artificial. Ele vai me trazer sobre inteligência artificial. Tá, qual que é o público? Vai fazer para criança, para idosos, para um grupo de estudo, para escola? Não, para empresários. A segunda vez que eu for perguntar, ele já não vai me fazer essas perguntas porque ele já sabe. Já sabe que tá ali. Que você faz parte. Então, a grande vantagem de você utilizar a inteligência artificial é que ela aprende e ela consegue, muitas vezes, prever rotinas. Coisas diferentes que, normalmente, softwares convencionais não fazem. Você sabe o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho usado 2 inteligências artificiais lá no meu computador. Eu tenho usado o ChatGPT e o DeepSeek. Né? São 2 inteligências fantásticas, são ótimas aí. O ChatGPT, eu vou e faço uma questão. Aí eu vou lá, pergunto, tipo assim, queria saber a carga tributária. Então, o meu ChatGPT, ele já sabe que eu sou um tributarista, alguma coisa ali, que ele já me dá umas respostas mais assertivas. No começo foi difícil configurar ele, viu? Ele dava umas coisas nada a ver, falava umas coisas sem pé nem cabeça. Mas aí eu fui, tá? Agora ele tá mais assertivo. Aí eu vou lá no DeepSeek, entro lá, o ChatGPT falou pra mim isso, isso e isso. Tá certo. Ele tá certo? Aí o DeepSeek vai dar uma resposta. Aí eu volto no ChatGPT, né? Aí eu mando lá, ChatGPT, eu tava consultando a sua resposta lá junto ao DeepSeek e ele falou isso, que você... Tipo assim, põe as duas meio que tipo pra discutir uma com a outra, Você né? viu que o Elon Musk tá fazendo isso com a inteligência artificial dele? Tá, Que ele também, falou que ele é né? a única que dá... A Grok, não é? Como é? Grow lá, uma coisa assim. Não sei, não lembro não. O nome Ele falou que é a única que dá a resposta em cálculos matemáticos que um ser humano, um sistema de cálculo não consegue fazer. Sim. Tanto que ele fez uma pergunta assim meio que ao vivo, né? E fez lá um teste lá, fez com o GPT, com várias, né? Todas deram respostas incongruentes. O dele foi certinho, né? Também pode ter configurado uma coisa, enfim. Mas eu Porque, cara, fico fazendo isso, cara. Fico fazendo angariação. Tipo assim, eu jogo pra um, jogo pra outro e fico Ou seja, nelas... se a gente tiver lá a Skynet, que vai ter a guerra lá de robôs, a gente sabe quem começou essa briga, o Carlos. Ele que começou essa discussão. Mas é da hora, eu acho que tá na hora de a gente ligar pro Ministério da Defesa, né? Que é o causador da guerra. Eu tô isento disso, porque eu sou todo cordial, filho, pra conversar. É importante falar obrigado, né? Exato. Eu sou todo cordial, velho. Primeira coisa que eu faço é bom dia, chat. E ele responde, olá, bom dia, que bom te ver por aqui de novo. Eu falei, tá vendo? E na hora que termina, eu falo, muito obrigado pelas suas respostas. Sempre bom, né? Aí ele dispõe, né? Então, tipo assim... Vai acabar depois vem a eu ordem. planto a semente da discórdia, mas depois eu agradeço e ele vai falar, não, você não morre primeiro, mas... Quando vier a ordem, vamos passar todo mundo a limpo.
Casa do Carlos. Esse cara não é que é cara educado da manhã? Não, Não, deixa ele quieto. Vou deixar ele pra semana que vem. Mas, Uma ferramenta legal que dá pra você fazer é perguntar assim pro ChatGPT. ChatGPT, o que você conhece sobre mim? E ele vai trazer, às vezes, muitas informações, e aí a gente vai Que às entrar vezes você depois nem num sabe, outro né? campo, que você nem sabe que você passou pra ele. não pergunta. Melhor não, melhor Não pergunta. Que você muitas vezes nem passou pra Ele ele. pode te dar uma resposta que você não está esperando e Ou- que a gente já sabe. O que você tá esperando e tem medo de, sabe, Você de achou que ler. tava em segredo, Você estava né? em segredo, né? De repente vem até com foto e vídeo. Vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar de futebol? Vamos lá. Mas, cara, assim, a inteligência artificial tem ajudado bastante. Principalmente dentro lá do nosso escritório. Eu tenho incentivado muito meus funcionários lá a pesquisarem. É claro, você não pode ficar com as primeiras respostas ali, porque muitas vezes tem respostas que não condizem com a realidade. Mas é melhor do que você entrar lá e fazer uma pesquisa simples dentro do Google. Se bem que o Gemini do Google, né? Quando você ativa ele lá, ele também está fazendo uma parte ali de busca e tudo mais. Mas o ChatGPT e o DeepSeek são ótimas inteligências que as pessoas podem utilizar e a gente usa bastante, principalmente para verificar questões tributárias, questões no nosso escritório de contabilidade, questões trabalhistas, questões de folha de pagamento, impostos que tem que recolher, que não tem, dúvidas pertinentes à lei. É claro, esses dias para trás eu estava pesquisando lá com ele, ele me deu uma lei. Aí eu peguei e falei, gente, será que essa lei está certa? Né? Aí eu copiei a lei e fui ler a lei. Não tinha nada a ver com o que ele deu. Não tinha nada a ver. Não era lei. Ele deu um número aleatório lá e a lei que ele deu fazia nem sentido com o que ele estava falando. A gente compara assim, né? Vamos pensar nas grandes evoluções que nós tivemos de tecnologia. A internet foi uma grande evolução. Sim. Junto com a internet veio algumas complicações. Então você tinha um colaborador, eu peguei o finalzinho dessa época, que ao invés de trabalhar com e-mail, que foi uma revolução, Sim. ele ficava mandando vidinho, né? Os memes antigos via e-mail. Então era vídeo, era isso, era aquilo. Então a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes isso vinha com vírus. E, enfim, só que a gente está falando isso 2000, 2010. 2010. Hoje em dia, isso se agrava um pouco, porque a gente tem uma tecnologia, uma velocidade muito grande na tecnologia, né? E a gente tem que ter que tomar alguns cuidados com a inteligência artificial. Principalmente essas inteligências artificiais genéricas. Então, como, por exemplo, o ChatGPT, Gemini. O ChatGPT, o Gemini é aquele cara desenrolado. O que você perguntar, ele vai saber te falar. Só que ele não é o especialista. É verdade. Entendeu? Então, o ChatGPT é aquele cara que você tá com uma tosse, você vai no pronto-socorro, é o clínico geral que vai te olhar e te passar um remédio. Se você não melhorar, ele vai falar assim, ó, procura um Virose. pneumologista, procura um especialista. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado por conta disso. Nem sempre ele vai trazer a resposta mais certa. Ele vai trazer a resposta mais rápida. Mais rápido. Sabe aquela brincadeira, não sei se vocês já viram lá, que o cara fala, eu sou muito rápido em cálculos. Uhum. O cara pergunta, quanto que é 24 vezes 7? 30. Está completamente errado, mas eu Foi fui rápido. repletamente rápido. Foi rápido. Exatamente. Às vezes não... foi rápido e não foi assertivo. Exato. Então a gente tem que tomar algum cuidado e existem algumas técnicas de como você pergunta para o ChatGPT. Então, como eu sempre pergunto, por exemplo, quero saber, por exemplo, sobre tributação. Eu não vou simplesmente perguntar, ChatGPT, qual que é a tributação para o estado de São Paulo se eu for vender, ou vamos fazer o contrário, qual que é a tributação se eu comprar uma cadeira do estado de Minas? Que às vezes tem lá, enfim. Se eu perguntar só isso, ele vai buscar na internet. O que tiver. Tudo que está na internet é verdade? Não. Então aí eu posso fazer algumas adições nesse texto. E aí que eu acho que o ChatGPT é um pouco mais interessante do que você fazer uma pesquisa no Google. Por quê? O Google, o prompt de comando ali que você pesquisa, ele tem uma certa limitação. O ChatGPT não. A não ser que, claro, você abre o Gemini, né? Na forma de chat. Então essa limitação, ela vai te garantir falar um texto grande. Então você pode falar, olha, estou comprando uma cadeira, ela é feita de couro sintético, ela é o modelo tal, está vindo da cidade tal, de tal lugar, para ser entregue em tal lugar, de acordo com os órgãos oficiais do Estado e da Federação. Qual é o imposto que pode incidir sobre isso? Sim. E eu quero que você me coloque a fonte da sua resposta. Pronto. Cara, Ela vai te trazer, porque você está pedindo para onde ele vai pesquisar. Sim. Né? E quando a gente fala de inteligência artificial dentro das organizações, eu uso hoje, por exemplo, uma inteligência artificial que chama Copilot.
Ele é uma inteligência da Microsoft. Ele tem a versão gratuita. Eu chamo de copiloto lá. No escritório. Não, Ele tem a versão É gratuita. diferenciado você falar com a pessoa, né? É igual o pessoal vai, qual é o nome do escritório? Eu falo Taxiners, como é que é? O Taxiner. Vai por aí. Então ele tem ali a versão gratuita, né? Que quando você atualiza o Windows aparece lá um negocinho meio colorido. Eu vi lá, Ele eu tem vi. lá dentro do Edge, que é o navegador, Sim. já tá com ele. Só que ele tem também uma versão paga, que funciona dentro do 365. Então vamos pensar o seguinte, o Carlos é um escritório de contabilidade, ele tem diversas documentações ali. Você tá brincando que se eu falar pra esse cara fazer uma fórmula de ponta cabeça, ele vai fazer dentro do Excel? Ele não só faz dentro do Excel, mas aí a gente vai entrar num outro sentido do seguinte, ó. Cadê o Excel avançado seu agora, bobão? Imagina, vamos Correu por imaginar... debaixo da mesa. Exato. Vamos imaginar o seguinte: você tem lá dentro do seu banco de dados interno 500 clientes, 500 contratos, 500, enfim, documento. Sim. Você consegue fazer uma consulta como se você estivesse consultando a web internamente. Então, por exemplo, você poderia lhe perguntar: Copilot, eu gostaria que você me passasse todos os contratos que estão com vencimento no próximo mês. Ele vai te passar a lista. É como se eu tivesse um RP sem ter que instalar um RP. vamos dizer assim. Olha aí. Porque quando a gente fala, claro, né, tudo isso aí, quando a gente fala de 365, envolve, claro, serviço, um pouco complexo, mas aí seus dados estão armazenados lá, seus e-mails estão armazenados lá. Então, existe até um exemplo assim, vamos imaginar. Hoje vocês estão aqui, podcast. Sai daqui tarde, porque estão várias gravações. Aí, quando você chega em casa, você abre o seu e-mail e tem lá 500 e-mails. Qual que você começa a olhar? Teoricamente, do mais antigo para o mais novo. Sim. Mas você poderia, por exemplo, pedir para o Mais Copilot, urgente. quais são os e-mails mais urgentes? E aí é sempre importante assim. Normalmente quando a pessoa vai usar, ela fala assim, isso aqui não funciona. Não é que não funciona. Lembra quando eu comentei que a IA ela aprende? Ela ainda não aprendeu com você o que é urgente. Ela não sabe quem que são seus contatos prioritários. Certo? Eu Porque já tive essa impressão. Que legal, Falar, hein, cara. o negócio de perguntar uma coisa de lei que eu sei de cabeça. Deixa eu fazer um teste. Qual que é a lei que embasa o ISS em âmbito nacional? Ele traz uma lei de nada a ver. Eu falo, porcaria, não vai saber ver meu serviço. Exato. Mas se eu falar pra ele, se eu corrigir ele uma vez, ele já não Ele erra já mais. vai saber. Então pode ser que um exemplo, eu cheguei lá no meu escritório hoje. Quem que são os meus contatos mais importantes? Provavelmente o cara do financeiro. Por quê? Porque o cara do financeiro ali pode ser alguma coisa que eu preciso ver no dia. O cara da minha contabilidade, porque também pode ser alguma coisa urgente. A minha equipe técnica, mais um técnico específico. Ou algum assunto específico que eu posso ter na minha equipe para colocar um assunto ali urgente quando é urgente. Quando eu ensinar ele a isso, ele vai me trazer. Não, pera, você pega sei lá, um diretorzão de uma grande multinacional. Ele vai cara. pôr o Baioco, cara. É. Ele vai pôr o Baioco como Vai, que é principal. no WhatsApp É, ligação, no não é WhatsApp, e-mailzinho tá, não. não. Não, a conversa tá fixada lá Tá em cima. fixada, lá, né? Bate ele. Opa, é O o Baioco tá no favorito Tem dele. tem uma sirenezinha lá na mesa. A hora que o Baioco liga, ela roda lá. ó, o Major tá ligando. O Major é o cacete, o general, né? General. General. Eu até perdi o que eu ia falar, cara. Vocês ficam desviando. Você fica fazendo piada, né? Com tudo que você vê. Não pode fazer piada, cara. Você é uma pessoa Nossa séria, cara. Senhora. Eu ia falar pensando o seguinte, ó. Agora, o empresário que tá assistindo a gente, ele deve estar se perguntando, o que essa desgreta desse GPT tem a ver com o meu dia a dia aqui, né? Eu fico sujando aqui a barriga pra fritar pastel e tal, mas eu nunca lembro o ano de cabeça, cara, mas no primeiro ano do governo que tá atualmente agora, para não falar nome de 22. partido, não, bem antigo, o primeiro governo tá, do lá petismo atrás, no Brasil, lançou-se o tal do projeto SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital. Esse SPED, ele trabalha com essa ideia que você falou, né? De missão dada e missão cumprida. Então, você vai pegar, por exemplo, o Carlos é uma distribuidora de autopeças em Barretos. O Carlos compra, sei lá, 10 milhões no ano e tira a nota de 1 milhão. O que esse SPED ele é programado? Opa, pera lá. Quantas notas em âmbito nacional foram emitidas para o CNPJ, CPF, inscrição desse caboclo aqui? Ele faz busca de dados, né? Então, ele pega aqui CNPJ, CPF do Carlos ou da esposa dele, sai agregando. Peraí, esse cara comprou 9 milhões e meio, tirou 1,5 milhão de nota. Esse cara tem um galpão do tamanho da cidade, do tamanho do lago lá da cidade, ou tem coisa errada, né? Aí você tá me falando que agora a IA, além dela fazer essa procura por campos específicos, ela vai saber interpretar, tipo, mas espera lá, o Carlos comprou tudo isso, porém, as nuances que a gente tá vendo aqui, boa parte dessas compras partiram de tal lugar que normalmente tem muito desmanche de carro. Claro. Caramba. É porque assim, vamos pensar na Não, seguinte... tem que fazer rolo mesmo, Carlos. Vamos endireitar a vida, cara? Vamos parar com isso? Vou Vamos ter vender que... pastel, cara. Vou vender Não. água de coco na beira da praia. Acho que eu vou pra praia, acho que eu vou Cuidado, colocar... que vender água de coco também pode ser complicado. Acho que eu vou colocar meu dinheiro em renda fixa lá, que aproveitar que a Selic tá alta e vou tomar jeito na vida, porque se a gente for parar para pensar,
as fiscalizações antigamente, você mandava papel para o auditor, né? Aí era um ser humano identificando, né? Pô, como é que o cara que vende pastel tá comprando bateria, né? Sabe umas coisas meio idiota, Sim, sim. mas que a gente vê no dia a dia. E engraçado que a pessoa que faz esse tipo de bobagem, que a gente acha bobagem por ser da área, ele fala assim, não, eu sou espertão, pô. Tudo com nota, tá? Meu amigo, você vende pastel, tá comprando bateria. Eles tinham essa visão de ser humano, né? Aí com o projeto SPED, eu me recordo que antigamente você chegava na auditoria da Receita, por exemplo, você ia entregar uma coisa, o cara tá lá, canequinha de café, normalmente de boa, e não, só um minutinho. Põe a senha dele, apertava um botão, e você via lá no fundo, né? Um robozinho processando tela. Então, hoje em dia, mais do que apertar aquele botãozinho, ele dá uma ordem, tipo, inteligência artificial. Já vem um relatório pronto da IA Rapaz do deles, céu. assim, falando, pode cobrar dele tanto. Já veio falando, já. É porque, assim, a digitalização das informações, ela facilita essa questão de você fazer cruzamento de informação. Sim. Né? Isso é óbvio. Só que com a inteligência artificial, você pode ter isso em documentos físicos. Porque você pode... Ó, vou dar um exemplo aqui. Dependendo do modelo celular que você tiver, você consegue hoje tirar uma foto. A hora que você tira a foto, ele vai aparecer um Tzinho amarelo. O Samsung faz isso. Eu não sei se o iPhone faz. Quando você aparece Tzinho amarelo e você clica, ele escaneia o que é texto e você consegue copiar o texto. Por exemplo, tem um outdoor escrito, compre aqui. Você está com um documento. Não, você vai escanear um documento, um contrato. Você pega, você escaneia o contrato, aperta lá o Tzinho, ele copia o texto que está no contrato. Ele transforma o contrato Aí, editável. Em editável. Mas eu vou começar a fazer igual o filme lá do Exterminador do Futuro. Arrumar um lugar só com comunicação via rádio, plantar umas sementinhas lá, porque Se você montar um lugar com comunicação via rádio, não Já adianta. era, Você não já adianta. está Você já tá acessível. localizado. tá sinal de fumaça, então. Sinal de fumaça. Analógico 100%. É. Vai pra cima das montanhas, vira Não. um ermitão. Não é começar a É plantar. melhor, com questão de satélite, é melhor ir para baixo da Terra. Pra cima da montanha também é perigoso. É que pra baixo da terra ainda pode ser inundado, né? Pra cima da montanha é menos. Mas aí tem um satélite, né? Pra cima da montanha, o satélite pega até melhor. Chapéu de alumínio, gente. ó. Chapéu de alumínio. Exatamente. Mas assim, a gente tem que pensar, claro, no ponto positivo, o quanto que essa tecnologia ela vai nos agregar. Porque, como eu comentei, é uma inteligência. Então vamos pensar o seguinte hoje. O Carlos ele contratou um estagiário, Uhum. e o estagiário vai fazer carreira na CAF. Uhum. Daqui 10 anos, esse cara vai estar bom? Tomara que Se ele vamos pensar assim, um cara comprometido, Tomara que que sim. você empreendeu bem. Daqui 10 anos ele vai estar bom. Daqui 20, então, o cara vai estar melhor ainda. Uhum. Né? Agora, imagina você fazer isso num espaço curto de tempo. É o que a inteligência artificial faz. Que ela já entrega. Porque ela né? tem esse processo de aprendizagem. Ela já vai. E isso é onde a gente precisa focar. Né? Então, claro, não adianta só simplesmente eu chegar lá, contratar uma pessoa. Acabei de contratar o cara. Por mais que ele saiba da função, eu não explicar aquilo que a minha empresa entrega, a forma como eu trabalho, a forma como eu quero que ele faça. E daqui a um ano eu mandar ele embora falando assim, ó, te contratei, mas você não vingou. Eu preciso, nem que seja o mínimo, ensinar esse cara como ele vai fazer. A forma como eu gosto, né? E você acha que a IA hoje ela substitui as pessoas? Podem Muito, substituir as pessoas? muito. O que Na você verdade, fala? assim, a IA, é que assim, vamos fazer aqui uma perguntinha. Alguém quer molhar as Quando- palavras? Meu ainda tem um pouquinho. Eu tenho. Obrigado. Tá bom. Quando vocês acham assim que começou a primeira assim, revolução, o primeiro passo importante da IA no mundo? Cara, da IA, É o filme Skynet. eu não sei, cara. Pra mim, Skynet, eu Exterminador venho do Futuro. acompanhando os crescimentos e tudo mais, sei lá, por volta de 2020, 2021. Se não me falha a memória, em 1997. Pelo amor de Deus. Em 1997, a IBM ela fazia um experimento e ela colocou o jogador campeão do mundo de xadrez na época, um russo, não vou lembrar o nome dele, Uhum. pra jogar contra uma máquina. Baryshnikov lá. É alguma coisa assim, termina com Kov, que sempre é assim, né? Não sei, eu só falei. Sergei Kalashnikov. Com certeza seria aquele lá. termina com Kov. E esse robô, ele já tinha um pensamento de IA. Ele ganhou do campeão mundial de xadrez. Então veja bem, o cara colocou o xadrez, que é um jogo extremamente estratégico, Sim. complexo, um movimento tem 1 milhão de possibilidades, Sim. e a máquina ganhou desse cara. É porque o cérebro humano processava 1 milhão de jogadas, ele processava 15 milhões. Isso. Só que não é só processar. É processar e saber agir. Sabia agir. E não só processar e saber agir. Uma situação que eu comentei. Eu vou processar e saber agir. Então, se eu venho isso aqui, o tempo que eu tenho de entender que é uma caixa branca, pegar e pôr aqui, uma máquina consegue fazer mais rápido. Sim. Mas e se a caixa vier torta? E se ela vier cinzinha? E se ela vier preta? Se eu não programar isso previamente nela, Você vai juntar um monte de ela caixa vai ali. juntar. tudo Agora isso. imagina você fazer uma programação tão específica assim.
né? Então, aí começa o quê? A máquina entender as possibilidades. E sempre quando ela não entende a possibilidade, ela tem que ter alguém que ela pergunta, o que eu faço? Ou você explica para ela, quando você tem algo que você não sabe, joga a caixa fora. Melhor do que você mandar um produto errado. Põe ela aqui no cantinho que depois a gente vai ter um analista de qualidade para entender o que aconteceu. A gente vê os centros de distribuição de correio, Shopee, a AliExpress, é tudo robotizado, né? Sim. O cara tem o padrão assim, nessa esteira aguenta uma caixa de 10 quilos. Se na balança der 10 quilos e 20 Ou gramas, se você reparar, ele nas já joga pra etiquetas outro. tem sempre o código Podia de colocar RFID. o robô para fazer as entregas também, pelo menos não quebra nossas Ué, encomendas, né? Drone já existe. Os drones, né? Em Já algumas existe, cidades, principalmente nos Estados Unidos. E assim, ó, é importante a gente ressaltar o seguinte, não Aí que o drone seja... é tão filha da mãe que ele deve chegar numa determinada altura e soltar o negócio, só para poder ferrar Não, com a ele faz- encomenda do cara. aí faz igual o desenho do pica-pau, abre um paraquedinho e cabe. Mas assim, o Walmart nos Estados Unidos, a Amazon, eles já fazem... Já estão Na verdade, fazendo assim, por drone, se a gente, cara, se deve você- ser se a gente muito parar para doido isso. pensar, o centro de distribuição do Mercado Livre, ele já é operado quase 100% por robô. Não existe mais ser humaninho. Que legal. Mala você tem uma pessoa na expedição antes de a gente entrar no caminhão, né? Sim. E na verdade, assim, a gente tem que pensar que as guerras são, obviamente, horríveis, mas as guerras, elas trazem um impulsionamento tecnológico muito grande. Cara, eu a vi- gente eu tem vi isso na Revolução Industrial, em todos eu os vi momentos. um- E eu essa vi- guerra Ucrânia e Rússia, Rússia. você vê os drones. A guerra Você viu dos que ele- drones, né? Você viu que eles fizeram um drone com um pouquinho de inteligência para identificar, se o padrão do drone é aquele iraniano, você pode ir em cima. Se ele é um padrão diferente, você não precisa derrubar. Se é o tal do fogo amigo que eles falam, né? Sim, sim. Eu vi um estacionamento na China, num vídeo, onde que o estacionamento é todo operado por drones mas não drones voadores, né? Drones sim. de maca, como se fosse maca assim. Os drones vêm, eles entram embaixo do carro, suspendem o carro, levam até a vaga do estacionamento, coloca, baixa, sai e busca o próximo. Tipo assim, aí você vê aquele monte de carros passando, carros não, né? De drones passando no solo, assim, pra lá e pra cá. O dono chega, ele para o carro ali na portaria, desce do carro e sai. Fecha o carro, tranca e leva a chave. Ele não deixa a chave, ele leva a chave. Porque o drone vem, ergue e leva o carro aonde tem que ser. Como se Cara, fosse- não tem uma batida, não tem um arranhão, não tem assalto, não tem nada. É tudo monitorado ali, o Ou seja, estacionamento. A tecnologia já nossa, tirou o emprego de um manobrista. tirou de É manobristas porque, por ali. exemplo, em São Paulo, acho que até em Ribeirão Preto no centro tem aqueles estacionamentos que são automatizados. O cara para o carro, sai, o elevador sobe ele e põe numa vaga específica, né? Uhum. Tanto é que você vê os pés são redondos, né? Sim, Porque sim. até para ter mais espaço. Agora, pelo que você está falando, cara, você Sim, desceu o carro ali sim, na o cara portaria, desce ali na em vez de vir o portaria, Sozé lá manobrista, Não. fulano, como é que tá o filho, como é que tá a família? Não. Nem a desgrama. chave você não deixa no carro. O carro é manobrado totalmente por drone. É importante a gente entender, assim, isso é um assunto até polêmico. A tecnologia, o progresso, ele sempre vai tirar um emprego de alguém. Vai, mas eu vou falar um negócio Mas, agora. ao mesmo tempo, eu gosto sempre de fazer essa analogia Vai com a lá. Fantástica Fábrica de Chocolate. É verdade. A gente é começa isso lá a aí. Fantástica Fábrica de Chocolate com o pai lá do personagem principal perdendo o emprego, que ele trabalhava numa fábrica que ele enrosqueava tubo de pasta de dente. O cara comprou uma máquina, ele perde o emprego. E no final ele foi recontratado por quê? Porque essa máquina precisava de manutenção. Então, a gente teve esse impasse, né, há uns anos atrás, quando começou a colheita mecanizada na nossa região, uma região sucroalcooleira, o que vai fazer com esses boias frias. Só que é importante a gente entender que o que muda não é que você não tem mais aquele emprego. É que aquela pessoa ela vai precisar se especializar. Antes eu era cortador de cana, agora eu sou o motorista da Agora máquina. você é motorista da máquina. E para você ser motorista da máquina, veja bem. Aí tu a tem que máquina está estudar. sendo operada por GPS. Aí agora eu sou o operador do GPS. O operador de GPS, você pode ser... Porque eu falo assim, ó, para uma máquina chegar até o campo, vamos fazer o mesmo que a gente fez com a internet. Primeiro, você precisa minerar ferro, cobre, o material dela. Então, se você começa a produzir algo novo, essas mineradoras vão ter mais trabalho, consequentemente aumentar o pessoal ali. Depois disso, precisa ser transportado até uma loja, até uma fábrica, né, que vai transformar o Tem que ser minério em transformado, ferro. Produzido. Olha só, você precisou de transporte, você precisou do minério. Então, assim, um emprego que você perde na ponta, ali uma Migra pra quantidade, outro ele canto, migra né? para outro canto. O que muda é a especialização. Então, quando a gente fala dessa área, principalmente na área de medicina, direito, contabilidade, essas áreas assim, se perde muito emprego pelo seguinte, você tem muitas pessoas ali que parecem um robô realmente. O cara ele fica analisando, então ele olha ali, esse aqui é da fulano de tal, joga pra lá. Esse aqui é da fulano de tal, joga pra cá. Esse aqui, e vai fazendo essas análises. Isso o robô consegue fazer. Sim, sim.
Isso o robô consegue fazer. Não, e eu costumo falar, tem até um meme na internet, onde que esse meme fala o seguinte, a IA vai tomar o lugar do contador, né? Tem um meme lá de contabilidade que o cara pega e fala, cara, não vai tomar o lugar, por quê? Porque a IA é lógica, né? Ela atua de forma lógica. Já o contador, né? não atua totalmente dessa forma, né? Então, E a gente tem também a seguinte questão. Isso eu tô falando do dia de hoje, Sim. né? 2025. Pode ser que daqui a alguns anos, muitos ou poucos, a realidade seja diferente. Mas, como eu falei lá atrás, quando começou a inteligência artificial, lá sobre esse russo, a IBM ela transformou essa inteligência numa inteligência chamada Watson, que é a inteligência que está empregada na Alexa. Eu estive em 2011, se eu não me engano, em São Paulo, num evento de apresentação desse Watson. 2011. 2011. eu não era nascido ainda. 2011. Eu tive... 2011, foi. 2011 eu tava fazendo 2011, 8 anos, cara. Que eu fui pra São Paulo. Não sei, eu não tava lá. Não, eu tô pensando. Não, foi 2011, minto. Foi Ah. 2017 que eu fui pra São Paulo. E a IBM, ela fez um evento para apresentar esse Watson. E na época ele já estava na Alexa, então ele já tinha compreendimento de texto de voz, compreendimento de texto. Entendi, lembro. Ele já Lembro tinha disso aí, que imagem, a Alexa checava começou a imagem. pegar para valer ali por volta de 2015, 2016, que ela começou. Mas aí a IBM, assim, a Amazon, que é a dona da Alexa, ela utiliza a parte de inteligência artificial da IBM. A IBM começou a comercializar. Então, por exemplo, você já conseguiria, na sua organização, criar um chat com inteligência artificial. Isso eu tô falando em 2017. Há praticamente 10 anos Eu atrás. posso fazer uma brincadeira agora? Pode, claro. Então, Viu, para cara quem da estiver piadinha. assistindo. Alexa, desligar tudo. Pronto, aí quem estiver assistindo vai... Sem fone de ter uma- ouvido, vai desligar tudo. Tá vendo que da hora? Cara, eu chamo Alex, né? Às vezes eu tô em alguma reunião, o cara, algum vídeo, o cara, ô Alex, aí você escuta Alex no fundo, não sei o que lá, pois não. Aí o cara, toda reunião, quando Eu antigamente sempre quis fazer isso aqui, cara, porque eu vi um cara fazendo isso, o cara gritou no meio de um prédio, de um condomínio, Alexa, tocar não sei o que, ele mandou tocar a música assim. Cara, de repente você começou a ouvir de tudo quanto é lado, o Alexa tocando, velho, o que o cara pediu, e nego gritando, xingando ao do mesmo outro tempo lado. já seria até uma falha, né? Pra você, Deus me livre, falar, Alexa, sei lá, abriu o gás, alguma coisa meio louca assim. Teria já é uma falha que talvez hoje em dia a IA já corrija, né? Em partes, porque na verdade assim, a Alexa ela tem gerações. Então teve um caso muito engraçado e é um caso real que assim, a Alexa ela não é brasileira, obviamente, ela é americana. E lá a Alexa ela foi criada com um único intuito, compras. Ele é um assistente pessoal de compras. Então a Amazon lá entrega tudo, o cara tava lá e ele falava, pô, preciso comprar saco de lixo. Alexa, adicionar saco de lixo na lista de compras. Eu preciso de tal coisa. Alexa, adicionar tal coisa. Alexa, fechar meu pedido. E dali Fala algumas pra mim horas que a foi Amazon aqui no entregava. Brasil que a gente violou a Alexa e a gente deu aquela trato nela dela começar a fazer outras coisas. Fala pra mim, fala que foi aqui no Brasil. Olha, eu O acredito brasileiro que é aqui filha a da gente mãe. utiliza um pouco mais desses sentidos, principalmente pro mal, né? Porque o brasileiro usa as coisas, os recursos pro mal. Mas lá nos Estados Unidos, assim, ela tem muito mais funcionalidade. Então você consegue pedir Uber, você consegue até, em alguns casos, falar assim, Alexa, preciso ir para o trabalho, qual aplicativo eu pego? Ela faz análise, fala, ó, o 99 táxis, o Uber, enfim. Mas aí o que aconteceu? Teve um caso que a mulher estava assim e começou a chegar a compra. O que é isso? Eu não comprei. Comprou? Não comprei. Vamos então me identificar. Aí puxou a voz, porque quando você dá o comando para Alexa, se você entrar no aplicativo, ele grava esses comandos. O papagaio. Ah, olha aí que papagaio. da hora, velho. E é um caso real. E aí depois disso, o que eles começaram Ter a fazer? comprado semente de girassol pra caramba. Biometria de voz. Porque a biometria, o que Sim, é a biometria parte de segurança? Ela é um padrão único. Então, assim, hoje a gente usa muito a biometria da digital e a biometria facial. Mas existem outros tipos de biometria. Por exemplo, tem alguns sistemas de segurança extremamente avançados que pegam a biometria, a forma como você digita e usa o mouse. Então vamos imaginar o seguinte, ali numa escala de segurança de identidade. Eu descobri a senha do Carlos, eu descobri o multifator de autenticação do Carlos, consegui burlar isso de alguma forma, eu estou na mesma rede que ele sempre usou, porque eu tenho um bloqueio de rede, só que no eu digitar e eu mexer no mouse, eu tenho uma inteligência por trás ali que vai falar assim, esse não é o Carlos. Porque o Carlos, quando ele vai digitar determinada palavra, ele sempre erra. E ele sempre apaga, ou ele tem uma velocidade em milissegundos de teclar.
ele bate o espaço de uma forma diferente. Enquanto ele está lendo, ele fica navegando com o mouse ali. E essas biometrias a gente tem de diversas formas. Tem na fala, o tom, a forma de falar. A gente tem na forma de andar. Então, assim, quando a gente traz a IA, a gente tem nessa parte de segurança essas questões muito interessantes. Então, de um tempo para cá, a Alexa, em algumas questões, principalmente quando envolve transações financeiras, ela já tem uma familiaridade melhor. Inclusive, por exemplo, se você tem uma Alexa na sua casa, se você fala muito com ela, e ela está logada na sua conta, se a sua esposa tentar usar, ela não tem a mesma familiaridade. Por exemplo, em casa acontece isso. Eu, às vezes, de outro cômodo eu falo, a Alexa entende. Minha esposa, do lado dela, fala, ela não dá muita bola. Porque... Não tem mas é por quê? autoridade. Porque a Alexa faz isso? Mas Não, era posso pra ser falar o isso? contrário, né, velho? Essa parte você corta. Se eu chegar em casa falando que ela não tem autoridade, eu durmo pra fora. Mas é justamente essas análises. Mas ela poderia sim ser mais inteligente em diversos sentidos. É que a gente entende a seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho uma Alexa em casa. Minha casa eu tenho um mínimo de automação lá. Então tem os ar-condicionados na Alexa, eu tenho umas luzes, tenho uma máquina de lavar. Para mim acionar um ar-condicionado, uma luz, eu vou querer ter esse nível de segurança? Para mim pedir para tocar uma música, eu vou ter esse nível de segurança? Depende. No meu caso não, porque é minha casa. Né? Claro que nesse caso é específico, a trollagem, mas aí existem alguns cortes, algumas formas talvez de resolver isso. Né? Agora, assim, um exemplo, se eu for cortar o acesso da Alexa no ar-condicionado, em casa a gente tem ar-condicionado que nem sabe montar o controle. Porque eu já não uso mais controle, é a Alexa. O dia que... Porque assim, a Alexa você pode estar pouco acordado, pode estar escuro, pode estar claro. Alexa, ligar ar-condicionado, desligar, quero tantos graus, aumentar a ventilação. Você não precisa levantar. Você vai ficando folgado, né? Não, e é engraçado que a gente está sendo um bate-papo de IA e tecnologia no nosso dia a dia. Sim. Agora imagina como que isso deve estar no ponto de vista governamental. Eu queria fazer uma analogia aqui, coisa assim, então, diante de tudo isso aqui. Eu sei que você vai entrar num assunto governamental, mas eu gostaria, então, de propor aqui a ideia para o empresário que está nos assistindo. Diante de tudo isso que a gente está expondo aqui, ou seja, vários fatos de IA, olha só que legal, então, Caio. Vê se você vai concordar comigo. Significa que o empresário pode entrar ali, abrir ali o chat GPT, fazer um plano de ação dele ali. Ele pode falar, tipo, olha, eu estou com o objetivo de abrir uma distribuidora de bebidas, aonde essa distribuidora de bebidas, o meu custo para dar cerveja é tanto, o custo da Coca-Cola é tanto, o custo disso é tanto. Ele colocar todos esses custos, que se ele tiver, claro, ele pode... Eu vi que o ChatGPT tem a opção de você fazer importação de arquivos. Então, se ele tiver uma planilha de custo, ele pode importar essa planilha de custo. Falar quais são os... Estou no lugar tal, quero abrir a empresa tal, quero a margem de lucro saber tal, e eu gostaria de saber e fazer uma análise do negócio tributário para ver se é viável ou não. E quero saber se vou ter lucro ou não. E mandar o ChatGPT fazer uma análise, ele vai trazer uma resposta. Claro, não precisa, mas muito próxima da realidade, para que ele tenha uma base para ele tomar uma decisão se ele vai querer procurar um contador ou um especialista para ele tocar o negócio ou não. Eu vou referenciar aqui um santo da Igreja Católica, né, que eu frequento, que é São Tomás de Aquino. Ele falava, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tá. E aí eu queria fazer 2 parênteses importantes na utilização de IA. Tá, você falou, por exemplo, de subir arquivos. Legal, vou subir ali uma planilha que não tem muita informação. Daqui a pouco eu estou subindo um contrato para ele analisar. Porque, eu já substituí meu contador. Teoricamente. Agora eu vou substituir um jurídico. Então eu comecei a subir contrato. Só que a gente tem 2 observações importantes. Primeira, é o que você comentou. O ChatGPT, a base dele é a internet. Então, o que ele está puxando, o que ele está tendo de entendimento, pode não ser algo certo. Sim. Então, assim, o que eu comentei, o ChatGPT é o estagiário. Tem que ter uma supervisão. Tem que ter alguém que valida. Tem que ter uma forma ali de você verificar. Vou dar um exemplo aqui claríssimo. Você pode ter um produto industrializado com a mesma qualidade de um caseiro? Pode ter muito próximo. O que você precisa ter? A ISO 9001. Né, que fala, 9001 produtos, e ainda assim tem uma supervisão, um controle de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Você tomar cuidado com o que você coloca e sempre ter uma garantia. Então, por exemplo, eu posso chegar às vezes no Carlos com metade do serviço feito.
Fala, Carlos, eu já pesquisei isso aqui, tal coisa. Dá pra fazer. Situação. Mas eu preciso passar pelo Carlos. É a mesma coisa assim, você vai tirar uma foto e pedir um diagnóstico por foto? É, Um foda, né? diagnóstico de saúde? Doutor, tô tossindo nesse momento. Aí tá a foto assim. Fica Entendeu? na boca. Grava um áudio de tosse pro Eu chat tenho. GPT. Doutor, sua essa O que, tosse. que eu tenho? Entendeu? Então são esses Virose. cuidados. E outro cuidado muito importante Sempre. é a segurança do ChatGPT no seguinte sentido. O ChatGPT é uma ferramenta gratuita que você aceitou acessar ele sem ler os termos de uso, porque ninguém lê isso daí. Também não adianta. Eu acho que o você cara vai que conseguir criou, mudar. a primeira pessoa que eu acho que usou inteligência Maior artificial, mentira do mundo, né? a primeira pessoa que utilizou a inteligência artificial foi o cara que criou esses termos de uso, porque eu acho que nem ele lê. Nem ele. Se você ler, você vai conseguir mudar alguma coisa ali. Mas por Ou exemplo, você aceita ou você não aceita. esses dados eles são teoricamente públicos. Uhum. Então, a partir do momento em que você sobe um contrato, que garantia que você tem que outra pessoa não vai falar assim, quero um modelo de aluguel. Então, eu vou lá alugar minha casa, estou lá com minha casa de aluguel, ou eu sou o inquilino, ou eu sou o proprietário, eu quero fazer uma análise do contrato. Será que esse contrato ele foge a alguma lei do inquilinato? Eu vi no Instagram um vídeo que fala que o cara não pode me cobrar a pintura externa do imóvel. Eu jogo o contrato lá e peço pro cara avaliar. Legal. Ele vai fazer uma análise. E vai falar Pode uma ser resposta assertivo. muitas vezes Assertivo. que você Ok. quer ouvir, né? Só que, por exemplo, assim, e se outra pessoa pedir um modelo de contrato? Aí ele pode dar o modelo seu. Entendeu? Esse dado seu está seguro? Porque quando você sobe, por exemplo, um contrato, você está subindo os dados seus. Contrato, pelo menos assim, né? Aí que é um leigo falando. Sim, O mínimo que ele tem que ter seu nome completo, RG, CPF, sua nacionalidade, seu endereço. Olha quantos dados, quantas Data de informações estão subindo ali. nascimento. Data de nascimento. Aí se eu tenho seu CPF e data de nascimento, eu já consigo tirar um certificado do seu CPF lá na consulta. Aí se você não tem um negócio chamado gov.br, olha só, meu filho nasceu tem 16 dias. Quando eu peguei e fui fazer a certidão de nascimento Já dele, tem o CPF. já né, tem um velho? CPF. Sabe qual que foi a primeira coisa que eu fiz? O GovBR O dele. GovBR dele. Fez reconhecimento facial dele também? Não, porque não, mas aí é que entra as situações. Não pediu. Eu sei. Porque ele ainda é bronze. É. Não pediu. Mas quando eu fui entrar, o que ele pediu? O dia que ele nasceu, o mês que ele nasceu, o ano que ele nasceu, primeiro nome da mãe. Um Pronto, e-mail. Acabou. Gente, isso é informação que... Básico. Não, você tá no- Isso são informações que todo mundo que é próximo de mim sabe. Não, se você digitar no Google, me dê um RG, você põe lá, me dê um modelo de RG, e você for em imagem, você vai ver um monte de RGs reais. Isso tá lá você quer um disponível. negócio absurdo, que é agora que a gente vai entrar na parte da segurança. O hospital que meu filho nasceu, eles sempre fazem a postagem do nenê que nasceu. Uhum. Então veja bem, o hospital que meu filho nasceu vai fazer uma postagem, ou fez uma postagem do dia que ele nasceu, com os nomes dos pais. Ah, que bacana. Ou seja, se eu bater o olho ali, eu já tenho metade das Que bacana. informações. Tô com... Para eu conseguir o CPF é muito fácil. Aí, vamos muito longe não, né, Carlos? A gente que é da área. Se você vai no site da junta comercial, A que junta informação... comercial, você tá lá, é Você, pública. você loga com o seu Gov, ou seja, É. vai ficar teu nome lá, mas você pode logar com o Gov da Mas quem vizinha, vai do pesquisar periquito. seu nome depois? Não, mas você pesquisa lá, tipo, CAF Soluções. Uhum. Se a empresa do Carlos for antiga, vai sair o scanner do RG dele, da RG, CNH, CPF, a assinatura dele com firma reconhecida. Tá lá. Então, um pouco de cuidado que a gente tem que tomar com essas inteligências artificiais, principalmente essas que são gratuitas, porque é diferente daquela que eu comentei que faz uma análise interna. Por quê? Aquela lá é uma ferramenta da Microsoft, que está dentro do ambiente da Microsoft. Eu pago por ela, eu tenho termos de uso, eu tenho um contrato de serviço. Não é um negócio gratuito que é gratuito. Eu posso tomar esse café aqui e falar, rapaz, esse café aqui me deu uma azia, eu vou reclamar com quem? Andréia. Andréia tá aí fora. Chama o André lá. Tipo, André, nossa, vem isso cá, me deu como um é que eu vou problema tomar café? porque aqui tinha um tipo de açúcar que eu não podia... Enfim, né? Enfim. Sim, entendi. Então, esses cuidados são muito importantes na da inteligência artificial. Cuidado com os arquivos que você sobe, as informações que você sobe. Porque isso, assim, da mesma forma como o ChatGPT, ele tá usando informações da internet, ele tem informações ali indexadas, né? Então, assim, sempre esses dois cuidados. Posso fazer? Pode. Tudo eu posso. Mas tem que tomar muito cuidado com o que convém. Então, é sempre importante você procurar. É que, assim, no caso específico, igual a gente comentou, médico, um contador, a gente tem uma coisa que é muito boa, que, no meu ponto de vista, todas as áreas deveriam ter, que é órgão regulamentador. Sim. Então, assim, o cara pode fazer 99% da contabilidade dele. Ele vai precisar de um contador, pelo menos, para assinar. Só para assinar. Então, assim, Pelo você já menos. tem que ter o contador. Sim. Acha uma empresa séria e usa ele ali, né? Claro, cara, eu quero fazer simulação de 50 cenários. Usa o ChatGPT,
o Udemy, qualquer outra inteligência artificial. Mas procura sempre um profissional para verificar se aquilo que você está fazendo é o melhor cenário e está correto. Então, Entendi. tomar cuidado com essas questões que envolvem... Muito boa. E cuidado com as informações que você coloca, porque você pode estar dando informações ali que... A gente vê isso nos golpes, né? Bom, isso que eu fiz com o Caio foi mais uma analogia que eu pus para ele, mas foi provocativa mesmo, para ver o que ele ia dar de retorno para nós. E, Caio, adorei tua resposta, cara. É isso. Porque muitas vezes a pessoa entra na internet, é dona da razão. Eu tive, né? Não vou falar tenho não, porque hoje os clientes são bem mais alinhados comigo lá, mas eu tive vários clientes que eles eram donos da razão. Eu tive cliente que ele não sabia nada, não sabia cálculo, não sabia... Cara, malemar sabia continha de vezes. E quando a gente passava as situações tributárias para o cliente, que tinha DIFAL, tinha substituição tributária, o cliente questionava a gente como se ele fosse expert, especialista, queria saber, mas isso aqui, porque eu falei com o rapaz que faz o sistema nosso que a gente utiliza, ele fez as configurações, colocou e tá errado as guias que você me mandou aqui. Aí eu falei, mas você analisou pelo CFLP? Você analisou pelo NCM da mercadoria? Porque o que manda nem sempre é o CFLP. E se o seu sistema estiver puxando pelo CFLP, que é um código tributário de notas fiscais, pode estar errado, porque a gente faz a consulta diretamente pelo NCM. Quem determina o seu produto não é você, é a fábrica. Então, muitas vezes, né, o cliente vira assim e fala, mas meu produto não tem substituição tributária, meu produto é só diferencial de alíquota. E quem entende do que eu estou falando sabe que numa compra fora do estado, quando você vai fazer a substituição tributária, você paga um pouco mais salgado, porque tem a diferença da substituição que o outro estado ali, que não tem convênio, ele emprega. E pela lei do ICMS, né, o estado paulista é o mandante. Então, tem que obedecer às regras do Estado paulista. Então, todo Estado que faz comércio com o Estado paulista, e nós estamos no Estado paulista, é ele que é o mandante. Então, a regra que prevalece é a do ICMS de São Paulo. Sempre do destino. Né? Sempre. Então, o que acontece? O cliente comprava lá no Paraná e queria que a gente fazia só o diferencial de alíquota, que para ele era muito mais interessante. Mais baratinho, mais baratinho. Só que o produto ele era substituível, né? Era substituto tributário. Então a gente tinha que fazer a regra da substituição tributária e aplicar aquele valor. E muitas vezes se encarecia o produto. E ele ficava puto da vida com a gente. Falava, não, mas não é possível que esse produto seu esse meu produto é tão caro assim, acaba inviabilizando, é preferível comprar aqui. Cara, por diversas vezes a gente veio fazer reunião, falar, explicar tudo mais. Hoje já não faz mais parte da nossa carteira, mas enfim. Então, o contador mais pistola fala pra ele, então faz o que você quer e assina aqui, que a responsabilidade é tua. Mas aí a gente tem a inteligência artificial de duas formas, como a internet. Sim. Vilão e amigo ao mesmo tempo. Sim. Não, mas o que eu quero dizer é que, as pessoas têm que entender, porque nem tudo que elas procuram ali na internet tá certo. Né? Nem tudo que tá ali. Porque vale muito você tirar a opinião de um profissional, vale muito você ter aqueles sites especializados em consultoria, assessoria, tais como Fisconet, Econet, IOB, né, esses sites aí importantes, que são sites conceituados, sites que têm uma certa autoridade, né? Então você ter acesso a isso, e não simplesmente, eu pesquisei no Google e o Google deu ok. Então assim... Porque tem que ver também, que eu comentei, a vida não é simples. Para pesquisar no Google, você tem que saber o que você está perguntando. Claro. Você tem que saber pesquisar também. Não, mas né? Isso é o que eu comentei. Para você usar a inteligência artificial, você tem que saber o que você está perguntando. Eu vou dar um exemplo simples. Eu poderia chegar e fazer uma consulta se o salário que eu estou pagando para minha equipe, ele é um salário ok. No sentido assim, eu estou pagando mais do que deveria? Uhum. E ela pode me fazer uma pesquisa falando assim, não, você está pagando acima do teto. Está na média do Brasil. Mas eu estou analisando a categoria. A categoria. Aí liga pro contador, o contador vem com outro número, né? Isso, mas foi o que aconteceu comigo. Eu pagava um valor, e aí um dia o pessoal da CAF me ligou e falou assim, a gente viu aqui, qual que é esse cara aqui que ele faz? É administrativo ou técnico? Eu falei, não, ele é técnico. Ele falou, então, não que você precise seguir, mas a gente aconselha, porque é o teto.
né? Mas ele está um pouco abaixo. Então, o certo seria você, já teve o reajuste, você gordurinha. igualar ele no teto, aqui tem uma gordurinha e tal. Olha a diferença. Eu acho que o que fica de resumo É para o empresário é o principal papel desse podcast, o Caio, quando o Carlos pensou nele, era levar essas informações que a gente vê de topo de cadeia, né? Aí você chegar pro seu Zé que vende o pastelzinho dele lá, que ele nem sabe o que é GPT. Às vezes o filho dele sabe, comenta com ele e fala, isso é coisa dessa molecada de hoje em dia, né? É que isso existe, isso já está na realidade, quanto mais ele souber utilizar com parcimônia, com cuidado, né? Que ele vai ter os melhores resultados. Você falou um negócio muito legal da área de medicina, contábil e jurídico, vamos dizer assim. Não vamos colocar só contábil e jurídico, que de médico, malemalha, eu sei que é de pirona, né? A gente tem nuances, por exemplo, a gente acordou hoje, ontem uma lei que valia, o governo foi lá e emitiu uma medida provisória que vale por 90 dias, e ela tá, naquele período ela está valendo. O Congresso vai lá e derruba, ela não está valendo mais. Então, se você pesquisar agora aqui no Google, sei lá, um assunto que tem, questão do IOF, né? Subiu a alíquota, baixou, agora está na mão do Supremo, ou seja, o assunto ainda está valendo, né? Não, se bem que derrubou alguns dias atrás. Se você for pegar essa informação, você vai ter, dentro do espaço de 6 meses, a regra mudou 2 vezes, né? Aí, mas como que um chat GPT da vida vai entender, né? Ainda mais no nosso Brasilzinho Sim, aqui, não vai. que é burocracia gigantesca, né? Então, o que o pessoal tem que tomar cuidado? Coisas que são técnicas, igual você falou, coisas que precisa de um profissional para assinar, que ele tem essa nuance até de entender, mas que existem fatos ali, jurisprudência do Supremo, muda igual eu troco de meia para ir trabalhar. Então, existem cortes que essa regra vale aqui e essa não vale, né? Mas o pessoal fala assim, o advogado talvez possa ser substituído por uma IA, por uma petição simples pode. ChatGPT, me dá uma petição de como tirar um inquilino que não está me pagando. Aí, mas tá uma peça linda. Se brincar melhor do que muito advogado formado por aí. Mas será que ele vai entender que no período da pandemia estava proibido fazer despejo, que é o termo certo, né? Então, essas nuances. E o que a turma tem que entender também? Nós já somos vigiados por programas, que você falou que são buscas lógicas, gente, há muitos anos. Eu chuto aí 2 décadas tranquilamente. Agora vai entrar um outro personagem, se brincar já está há muito tempo, que essas coisas, quando chega para a gente, pobres seres humanos, o governo já está usando há muito mais tempo, né? Isso é validado, né? E agora a gente está entrando também na ideia da reforma, né? Que vai ser um imposto muito mais fácil de ser vigiado, não vai ter essa complexidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, para o empresariado entender que é uma ferramenta boa, vou pedir para você parafrasear de novo o que o Santo Aquino falou, né? Isso, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Usa, gente, mas não entenda que aquilo ali é o final da cadeia, né? Entenda, você não vai fazer, igual o Carlos falou, você não vai fazer diagnóstico de uma pneumonia mandando um vídeo de tosse, Sim. né? A IA ela tem que ser entendida como um assistente. Sim. Tá? Então, exemplo, por que eu comentei do médico e do jurídico? Porque no médico, que era um trabalho bacana que foi desenvolvido. Eu tenho um médico que ele tirou uma chapa do pulmão do Carlos e pegou uma manchinha. E aí ele fez mais exames, ele joga lá. Ele joga isso num banco de dados que ele pega pacientes no mundo todo que tiveram o mesmo diagnóstico. E ele pode ver, por exemplo, um tratamento que foi feito na China, que foi feito nos Estados Unidos, que deu certo. Entendeu? Então, é nesse sentido que ela agiliza. Caio, mas o cara que está lá na China, ele fala mandarim, lá no Japão, eu não falo nada disso. Aí já traz traduzido. Então, ela vai falar, em 90% dos casos parecidos, que tiveram uma mancha com a mesma semelhança, enfim, aquele exame ali, com esse tipo de tratamento resolveu. Então, olha só a diferença. Né? Eu preciso começar por algum lugar? Deixa eu começar por onde mais é possível, né? E na questão jurídica, essas questões de análise de lei. Imagina, por exemplo, hoje um escritório, o quanto que ele não gasta para pessoas ficarem analisando e pensando sobre isso. Se ele tem uma inteligência artificial que faz esse tipo de análise, já facilita muito. Ele só precisa supervisionar igual ele faz com as pessoas. Só que aí é importante também a gente ressaltar o seguinte. Eu não vou achar, por exemplo, que eu vou pegar o ChatGPT, lembra que eu comentei que é uma inteligência artificial genérica, e querer que ele faça questões muito específicas. Porque para isso existem softwares específicos. Então, por exemplo, os escritórios de contabilidade, centros médicos, eles têm um software desenvolvido exclusivamente para aquela área. Então, aquele software ele é treinado para aquilo ali. Então, com certeza, a resposta dele vai ser muito mais assertiva e mais precisa do que... Se a gente for parar para pensar, é como se tivesse uma grande área de terra. Aí você chega para um produtor e fala, você quer plantar soja? Você tem que arar a terra e jogar tal adubo. Não, você quer plantar hortifruti grande, ou HF? Você tem que fazer estufa. Então, a gente for parar para pensar, o terreno, né, a planta ali da IA, ela serve para qualquer coisa. Deixa ser desenvolvido com coisa focada para a tua atividade. Exato, porque é o que eu comentei, o ChatGPT ali, ele é genérico. Ele é o cara desenrolado.
Você pode perguntar pro Carlos Enrolado o que você quiser. Cara, no boteco tem assunto pra tudo, né? Isso. Cara, Você tem fala- assunto, né, também, esse negócio. Tem. E, ô Caio, a gente tá encaminhando pro final aqui já estamos também. há uma hora Já, conversando. Essa conversa, cara, Carlos. e a Tempo conversa passa. rende. Imagina isso aqui na beira do boteco, tomando cerveja, comendo um franguinho, Não. né? Ia muito mais além. Meu jeito é ser um chat GPT Como é e que- jogar truco. Como é que eu faço para encontrar você, Caio? Como é que os empresários que estão nos assistindo aí Muito bom. precisam te encontrar? Como é Olha, que o eles jeito fazem? mais fácil é as nossas redes sociais. @GCA Tecnologia. Uhum. Que ela... CA. GCA, sigla. GCA. GCA Tecnologia. Lá vai ter o nosso e-mail, nosso WhatsApp, as formas de entrar em contato com a gente. Ali é o melhor lugar. A gente está sempre fazendo Você não falou uma posts. coisa, mas você é consultor da Microsoft? O que é? Isso, hoje eu tenho certificações, né? Certificações Porque da dentro do Microsoft? mundo de tecnologia, o que importa não é o diploma, são as certificações. Ah. Então, eu posso ser formado em mestrado, doutorado, mas Uhum. se eu tenho uma certificação Microsoft, Google, Amazon, isso tem mais valia, né, Uhum. de eu fazer aquele serviço do que as próprias graduações. Então, hoje eu sou certificado Microsoft 365, Azure, que é a Certo. parte computacional. Então, tipo assim, se a pessoa tiver precisando dar jeito nas licenças delas de Windows, que Sim, tiver, sim. pode chamar você, Pode. que você vai ser o cara para resolver. Passando às vezes esse- por auditoria que a Microsoft faz para pegar pessoas que têm software pirata e a gente consegue auxiliar. E Bacana. eu falo muito, percam a visão do cara do TI, só o cara que o computador deu problema e vem cá, troca uma ventoinha. Exato, né? Esse mundo que é atrás do seu tecladinho ali é que você tem que enxergar dentro da sua organização, né? Existe Ó, um- hoje, sendo bem sincero, perante o que a nossa empresa faz, a gente gasta 10% do tempo com suporte. O Caio, ele veio na minha empresa, ele veio para resolver todos os problemas que eu tava tendo com rede, ele deu jeito na rede, e ele é o cara que põe a mão na massa, sabe? E Ele quanto, deu e quanto jeito tempo faz lá. que eu não apareço lá? Faz tempo, tipo, uns Resolveu 3 o meses, Faz. mais ou menos. E tá tudo redondo. E tá tudo fluindo bonitinho, cara. E quando tem algum problema, é coisa mínima que ele faz por acesso remoto, conecta lá, resolve e o pau tá quebrando. Cara, meu servidor nunca esteve tão bem configurado, igual desde quando ele começou a pôr a mão. E se a gente for para pensar, um computador lento toma quantas horas Não, é horrível. no mês do... Ele já do- chegou com as soluções. Na hora que ele viu os notebooks lá, ele olhou assim e falou: esses notebooks seu é antigo, é velho. Vamos fazer o seguinte: vamos já meter um SSD, vamos aumentar a memória para poder rodar mais. Ele já faz tudo, ele leva, faz o processo, tudo. Cara, ele te entrega tudo redondo, pronto, formatadinho, limpinho, bonitinho. Nossa, não tenho mais dor de cabeça com isso. Mas a ideia é que o escritório de contabilidade perca o tempo, trabalhe com coisa de contabilidade. né? Imagina o Carlos lá que eu entendia de computador. Não, Cara, eu tinha um rapaz lá que fazia esse serviço de TI pra nós lá, mas tipo assim, era o mecânico, né? A gente falava que é o cara que mexia nas coisas lá e nem sempre dava certo. Mas enfim, mas depois que o cara chegou, revolucionou nossa cumprimos vida nosso lá. papel de trazer um cara da área que resolve Sim. os problemas. Você consegue ver um cara que tem essa É. visão. Depois do fio ali, né? Você pensa, depois que esse dado passou nesse fiozinho aqui, pra onde que essa Exato. desgrama vai, né? Então, pessoal, Perfeito. é o seguinte, é simples, ó, se você precisar de uma pessoa de TI que comporte aí que dentro da sua empresa, mas eu tenho só um computador, não tem problema, ele atende também. Eu tenho 10 computadores, ele vai atender. Tenho 1000 computadores, ele vai atender, eu garanto que vai. @GCA Tecnologia. Chama o Caio, vai ser um prazer o Caio Com te certeza. atender, né, Caio? Sim, Eu nem sei prazerzaço. se vai ser, mas eu já falo. Tô tendo prazer por ele, né? Você tá assistindo o podcast aqui, vai ser um prazer com certeza. Então tá certo. Então fechamos. Fechamos mais um episódio. A gente não brindou no começo? Não brindamos, vamos brindar no É porque finalzinho. o Caio tava sem... O Caio tá aí, a A gente não pode falar canequinha, do tributo com café. nosso assim, tributo com café. né? E tentar cumprir a nossa missão, né, Carlos? Sim. De nascimento, né? E assim, não sei se deu para perceber, mas o nosso podcast, ele dá meio que uma variadinha, a gente não procura ficar num assunto chato apenas, a gente tenta abordar outros assuntos, trazer outras novidades para o nosso espectador aí, né, que está assistindo nós aí, e trazer coisas boas, tentar falar de forma descontraída, né? Exatamente. É mirar o que tá no teu dia a dia, mas sem ficar te passando medo ou ficar falando termos muito técnicos, né? Exato. Meu amigo, ó, isso tá no seu dia a dia, passar o seu cartãozinho aí, mas que como encarar, né, esse leãozinho chamado Receita Federal, enfim, todo o contexto fisco, de uma forma mais tranquila, mas sem tomar um sustinho, né? Sim. É isso aí. Muito obrigado, Caio. Fechado? Que agradeço. Precisando, Obrigado, à Caio. disposição. E vai ser um prazer te receber futuramente aqui de novamente. Tem Tamo aí. caminho para mais um É isso aí, dois pessoal. episódios. Obrigado.
Mais um episódio finalizado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E Caio, novamente, muito obrigado. Que Se a gente agradeço. precisar de boa qualidade de atendimento, pode falar com esse menino aí. Um abraço. Isso aí, um abraço. Um abraço.